Ela fez piada com as amigas. Não deixe seu namorado te impedir de encontrar o seu marido, e estava se divertindo muito até ter que sossegar. Engraçado é que eu levei isso a sério e comecei a namorar alguém que realmente queria um marido. Agora, ela vive me mandando mensagens sobre o que a gente tinha. Certo, Reddit, apertem os cintos, porque essa história ainda está fresca, e, para ser sincero, bem satisfatória. Minha ex está completamente surtando porque eu fiz exatamente o que ela dizia estar fazendo, me diverti e segui em frente. A ironia é simplesmente linda. Sou Paul, 29 anos, trabalho na área de gestão de cadeia de suprimentos de uma empresa de manufatura na Carolina do Norte. Tenho um bom emprego, uma Tacoma TRD Off-Road 2019 quitada, minha própria casa, e minha vida relativamente em ordem. Nada extraordinário, só um cara comum levando uma vida comum. A Tacoma era um monstro. Suspensão elevada, pneus para todos os terrenos, barra de LED que eu mesmo instalei num sábado qualquer. O bicho encarava de tudo, de estrada a trilha de lama. Coloquei capota marítima e forro na caçamba, porque realmente usava a caminhonete para valer. Depois de uma sequência de relacionamentos que terminaram porque as garotas fugiam de compromisso ou queriam que eu bancasse o estilo de vida de Instagram delas, eu basicamente aceitei que namorar perto dos 30 era um completo caos. Aí conheci Brittany. Verão de 2022. Meu amigo Tyler organizou uma festa numa casa de lago. Clima total de verão sulista, barcos, competições de cornhole, colers cheios de Bud Light, risadas e música alta. Foi lá que conheci Brittany, 27 anos, trabalhava em marketing para uma empresa de saúde. E ela era linda, daquele tipo de beleza natural, que aparecia de shorts e regata e ainda assim parecia ter passado horas se arrumando. Cabelos loiros, sorriso marcante, e realmente ria das minhas piadas idiotas sobre logística. A conexão foi imediata. Os primeiros meses foram incríveis. Ela era divertida, espontânea, topava tudo. Queria dirigir 2 horas para comer churrasco às 10 da noite? Bora. Decidia do nada passar o domingo no lago? Ela já estava na caminhonete. Trazia burritos de café da manhã nos sábados e a gente ficava em casa vendo futebol universitário, conversando sobre qualquer coisa. Nosso primeiro encontro de verdade foi num boteco de tacos que ela conhecia. Nada sofisticado, cadeiras de plástico, pratos de papel, mas a comida era sensacional. Ela fez o pedido em espanhol e riu quando eu tentei, desastrosamente, pronunciar carnitas. Ficamos lá conversando por 3 horas, até começarem a empilhar as cadeiras ao nosso redor. No segundo encontro, levei-a a uma exposição de carros que eu já planejava visitar. Achei que ela fosse achar chato, mas se interessou de verdade. Fez perguntas sobre motores, tirou fotos de um Mustang 67 restaurado para mandar pro pai, que já tinha tido um igual. Depois comemos hambúrgueres e ficamos sentados na caçamba da Tacoma, num estacionamento de Walmart, conversando até 2 da manhã, como 2 adolescentes. Às vezes ela aparecia na minha casa depois do trabalho, ainda com roupa social, e a gente pedia pizza e jogava videogame. Ela não era boa, mas tentava, e ria toda vez que morria pela 10ª vez, em vez de se irritar. Zoava comigo por gritar com a TV durante os jogos, mas sempre deixava cerveja e petiscos prontos pro dia de futebol. Brittany se encaixou na minha vida sem esforço. Meus amigos adoravam ela, porque sabia se enturmar sem frescura. Não reclamava de sentar em cadeira de jardim tomando cerveja barata, nem de se sujar andando de quadriciclo. A namorada do Tyler, Sarah, chegou a dizer que Brittany era a garota mais legal que você já namorou. Minha mãe aprovou, o que é raríssimo. Até meu pai, que não gosta de ninguém, disse que eu tinha feito uma boa escolha. A gente criou um ritual. Toda sexta-feira eu pegava ela no trabalho e íamos conhecer um restaurante novo. Uma semana italiano, na outra tailandês, depois um churrasquinho duvidoso num canto de estrada. Ela anotava tudo num caderninho, com pequenas ilustrações e comentários. Coisas bobas de casal que, na época, pareciam especiais. Ela vinha para minha casa depois do expediente e cozinhávamos juntos. Nada elaborado, tacos, massa, vinho e conversa. Ela entendia de carros o suficiente para acompanhar quando eu falava dos problemas da transmissão da Tacoma. Me ajudou até a instalar alto-falantes novos num fim de semana. Parecia certo, sabe? Depois de 4 meses, comecei a achar que aquilo podia virar algo sério. Conhecemos as famílias, fizemos planos para meses adiante, conversamos sobre futuro, casa, essas coisas. No dia de ação de graças, fomos na casa dos pais dela. O pai, Rick, dono de uma construtora, passou 2 horas falando comigo sobre códigos de obras. A mãe, Linda, vivia perguntando quando eu ia fazer de Brittany uma mulher honesta. Devia ter percebido ali o primeiro sinal de alerta sobre como Brittany encarava o tema casamento. Foi a partir daí que as coisas começaram a ficar estranhas, devagar, mas perceptivelmente. Quando saíamos com as amigas dela, todas aquelas garotas de marketing que se vestiam igual e riam alto demais, Brittany começou a soltar uns comentários. No começo, pareciam inocentes. Uma vez, a amiga Ashley reclamava que o namorado era entediante. Brittany riu e disse, é por isso que você não pode deixar seu namorado te impedir de encontrar seu marido, amiga. Todo mundo riu, inclusive eu, achei que fosse só uma piada boba. Mas continuou. Variações da mesma frase.
Em uma festa de aniversário, tô só me divertindo até ter que sossegar, sabe? A amiga Madison ria e concordava. Elas falavam dos caras como se fossem carros alugados, bons por um tempo, mas não para longo prazo. Numa vez, num brunch com as amigas, Brittany disse, o Paul é ótimo, mas, tipo, sabe, por enquanto. Falou isso bem na minha frente, enquanto eu comia ovos beneditinos, que eu mesmo paguei. As amigas balançaram a cabeça, como se fosse uma verdade universal sobre relacionamentos nos 20 e poucos anos. Durante um happy hour do trabalho dela, que eu fui para ser legal e conhecer os colegas, ela me apresentou ao chefe e disse, esse é o Paul, meu namorado, por enquanto. E riu, como se fosse engraçado. O chefe pareceu desconfortável. Eu também deveria ter ficado, mas tentei ignorar. No casamento da prima dela, meio bêbada, contava histórias para as amigas da faculdade. Ouvi ela dizer, o Paul é perfeito para namorar, responsável, trabalhador, me trata bem. Mas você sabe como é, o cara que você namora e o cara com quem você casa são pessoas diferentes. As amigas concordaram animadas, trocando histórias sobre namorados de treino versus material para casar. E Brittany repetia isso depois, rindo, como se fosse papo leve de amiga, sem perceber o absurdo de estar descrevendo, basicamente, como usar alguém. A expressão por enquanto virou bordão dela para falar da gente. Eu comecei a notar isso em tudo. Ele é ótimo, por enquanto. Isso aqui é bom, por enquanto. Estamos felizes, por enquanto. Sempre esse maldito por enquanto. Numa conversa com a mãe dela, Linda perguntou quando as coisas ficariam mais sérias, e Brittany respondeu, mãe, tenho só 27 anos. Não tô pensando nisso agora. Tô só me divertindo. Bem na minha frente, como se eu não estivesse ali me perguntando o que me divertir significava para ela. As amigas também soltavam comentários quando ela não estava por perto. Madison, uma vez numa festa, me disse, você é bom pra Brittany por enquanto. Ela precisa de estabilidade enquanto decide o que quer. Falou como se eu estivesse prestando um favor. Quando eu lançava aquele olhar de que porra é essa, Brittany ria e dizia, meu Deus, Paul, tô brincando. Não leva tão a sério. É só papo de menina. Depois me dava um beijo na bochecha, e eu acabava me sentindo idiota por me importar. As amigas dela às vezes diziam coisas tipo, não leva pro lado pessoal, é só o jeito que as garotas falam. Ela gosta mesmo de você. Como se isso tornasse a coisa melhor. As piadas viraram rotina. Eu fingia rir, mas dirigia para casa me perguntando se eu não estava exagerando. Aquela clássica manipulação que faz você duvidar do próprio juízo. Toquei no assunto uma vez, bem casual, para não parecer inseguro. Ei, aquelas piadas que você faz sobre eu ser passageiro, são só piadas, né? Ela revirou os olhos. Meu Deus, Paul. Sim. Você leva tudo tão a sério. Não pode só rir um pouco? Minhas amigas te adoram. Todas nós adoramos. É só o jeito das meninas falarem. Não seja tão tenso. Então deixei pra lá. Achei que ela tinha razão. Que eu estava sendo sensível demais. Mas aquele incômodo no estômago não passava. Na primavera de 2023, as piadas já não eram o único problema. O comportamento dela começou a combinar com as palavras. Toda vez que eu falava sobre planos futuros, nem casamento, só coisas simples como talvez morarmos juntos ou planejarmos uma viagem para o ano seguinte, ela se esquivava. Vamos ver como as coisas vão indo, não gosto de planejar muito pra frente, ou a minha favorita, pra que apressar? A gente tá se divertindo. Enquanto isso, todas as amigas estavam noivas ou casando, e ela voltava de cada festa de noivado ou casamento com um humor estranho. Não exatamente triste, mas analítico. Como se estivesse estudando o que queria, mas sem me incluir na equação. Uma noite, depois da festa de noivado de uma amiga da faculdade, ela passou uma hora me mostrando fotos do anel, do pedido, do local, falando sem parar sobre o quanto era romântico, como o cara planejou tudo com perfeição, que era literalmente o sonho. Demais, eu disse. Parece algo que a gente podia fazer um dia, né? Ela me olhou como se eu tivesse sugerido um assalto a banco. Pô, a gente não tá nesse ponto ainda. Isso é coisa pro futuro. Vamos só curtir o que temos agora. O que temos agora? Essa frase virou a resposta padrão dela para qualquer coisa que envolvesse o futuro. Comecei a perceber outras coisas também. Ela ficava estranha quando eu falava sobre comprar móveis melhores ou melhorar a caminhonete, qualquer coisa que parecesse uma decisão permanente que pudesse incluí-la. Dizia frases tipo, não deixe eu te impedir ou faz o que te deixa feliz. Quando meu amigo ficou noivo e me chamou para ser padrinho, comentei com Brittany. Ela respondeu, que legal. Temporada de casamentos é sempre uma loucura. Nem perguntou se eu teria direito a acompanhante, nem insinuou querer ir. Só respondeu neutra. O sexo ainda era bom, a gente ainda saía, mas existia um distanciamento, como se ela estivesse presente só pela metade, sempre com um pé fora da relação. Fim de semana do Memorial Day, 2023. Tyler fez outra festa no lago. Mesmo grupo, mesma vibe, mas dessa vez, eu prestava atenção de outro jeito. Estávamos todos sentados em volta da fogueira, bebendo, quando a amiga dela, Madison, começou a falar sobre o novo namorado.
Disse que ele era legal, mas provavelmente não era o cara. Que estava só vendo no que dava. Brittany entrou na conversa. É isso mesmo. Se diverte com os caras legais enquanto descobre o que você realmente quer. Tipo, curte a fase do namorado, mas não confunde isso com encontrar o marido, sabe? Ashley concordou. Exato. O cara com quem você se diverte e o cara com quem você casa normalmente são dois diferentes. Todas balançaram a cabeça, trocando histórias sobre ex-namorados que eram ótimos caras, mas não serviam pra casar. E eu ali, com a cerveja esquentando na mão, percebendo que, para aquelas garotas, eu era uma categoria. A categoria temporária. Brittany percebeu meu silêncio. Tudo bem, amor. Sim, só pensando. Naquela noite, deitado na cama enquanto ela rolava o Instagram ao meu lado, a ficha caiu. Todas aquelas piadas? Não eram piadas. Ela tinha me dito a verdade o tempo todo, e eu estava ocupado demais inventando desculpas para ouvir. Ela me via como temporário. Material de namorado, não de marido. Bom pra agora, mas não pra sempre. E o pior? Ela nunca mentiu sobre isso. Falou abertamente, por meses, rindo, deixando claro pra todo mundo, inclusive pra mim, o que aquilo era. Eu era o cara bom por enquanto, o responsável, com a vida em ordem, que a tratava bem enquanto ela decidia o que realmente queria. Um tapa-buraco. Um maldito test drive. Isso doeu mais do que se ela tivesse me traído. Porque, pelo menos, trair é algo que você esconde quando sabe que está errado. Ela espalhava pra todo mundo e ainda me fazia duvidar da minha sanidade por me incomodar com isso. Mas sabe o que eu não fiz? Não confrontei. Não chorei, não implorei, não perguntei o que somos. Não tentei provar que era material para marido. Nem fiz algum gesto grandioso para tentar mudar a cabeça dela. Porque existe uma coisa que ninguém te conta sobre respeito próprio, às vezes, significa simplesmente aceitar a realidade em silêncio e agir de acordo. Ela me via como temporário? Beleza. Eu passaria a ver assim também. Parei de fazer planos a longo prazo. Quando ela sugeria viagens para meses depois, eu dizia, talvez. Vamos ver mais perto da data. Comecei a deixar meus fins de semana mais livres. Não priorizava mais ela como antes. Quando ela falava de ver onde as coisas vão dar, eu retribuía no mesmo tom. Vamos ver. Ela odiava isso, de repente, eu era o não comprometido. A mudança foi sutil, mas proposital. Parei de apresentá-la como minha namorada para novas pessoas. Só dizia, essa é a Brittany. Parei de postar fotos de casal. Parei de conhecer cada novo parente ou ir a todos os eventos dos amigos dela. Fui me afastando. Não de um jeito óbvio, mas o suficiente para proteger meu tempo e minha energia. Ela queria se divertir até precisar se acalmar? Beleza. Eu também ia me divertir. Mas não ia ficar parado esperando para ver se eu passava no teste dela. Agosto de 2023. Estava num congresso de trabalho em Atlanta. Assunto chato de logística, café ruim, aquele clima corporativo insuportável. E foi lá que conheci Jennifer. Jennifer, 30 anos. Gerente de projetos numa empresa de logística. Morena, uns 1,68 de altura. Vestida de modo profissional, mas sem ser engessada. Acabamos sentando lado a lado durante uma palestra sobre otimização de armazéns que estava deixando todo mundo sonolento. Ela se inclinou e sussurrou, se ele disser sinergia mais uma vez, eu saio daqui. Eu ri. Me leva junto. Pulamos a próxima sessão e fomos tomar café. Começamos falando de trabalho, depois de tudo mais. Ela era esperta, engraçada, decidida. Tinha o próprio apartamento. Dirigia um Subaru Outback que comprou à vista. Falava sobre planos de carreira e metas de 5 anos como coisas reais, não talvez algum dia. Estava na empresa havia 6 anos. Começou como coordenador e subiu até gerente sênior de projetos. Tinha um caminho claro para a diretoria em 3 anos, e falava disso de forma prática, sem drama. Um alívio, comparado à abordagem vaga e displicente da Brittany. A diferença foi imediata. Jennifer falava do futuro como algo que ela estava construindo, não esperando acontecer. Fazia perguntas reais sobre a minha vida. Perguntou de verdade, o que você quer a longo prazo? Onde se vê em 5 anos? E não era aquele papo de entrevista corporativa. Ela realmente queria saber. Contei que queria subir para gerência sênior, talvez comprar uma casa com um terreno e, mais pra frente, construir uma família. Metas normais de adulto, que Brittany sempre tratava como se eu tivesse sugerindo entrar numa seita. Jennifer assentiu. Faz sentido. Você parece alguém que realmente pensa no futuro. Depois, contou os planos dela. Chegar à diretoria em 3 anos. Comprar uma casa. Encontrar alguém para construir uma vida juntos. Ter filhos antes dos 35. Ela falou tudo abertamente, sem medo de parecer assustadora, por querer algo sério. Quero alguém pronto para algo real, disse, tomando café. Tenho 30 anos. Não tô interessado em perder tempo com caras que ainda estão se descobrindo ou mantendo as opções abertas. Já passei por isso. Aprendi a lição. Contou sobre o ex.
3 anos juntos. Ele sempre dizia que precisava de mais tempo. Que não estava pronto para se comprometer. Que queria manter as coisas casuais. Ela terminou quando percebeu que ele nunca ficaria pronto, porque simplesmente não queria. Aprendi que não dá para convencer alguém a querer o que eu quero, disse. Ou estamos na mesma página, ou não estamos. A vida é curta demais para esperar que alguém mude de ideia. Aquilo bateu diferente. Era alguém que sabia o que queria e não tinha medo de dizer. Que não fazia piada sobre homens serem descartáveis nem falava de namorados e maridos como se fossem espécies diferentes. Trocamos números. Começamos a conversar por mensagem. Nada físico, nada impróprio. Mas a conexão foi imediata. Conversa fácil. Sem joguinhos. Sem aquele papo vago sobre o futuro. As mensagens dela eram conversas de verdade, não apenas oi ou como vai, mas vi esse artigo sobre automação de armazéns e achei que você ia achar interessante. Discutíamos trabalho, metas de carreira, filosofia de vida. Falamos ao telefone algumas vezes. Conversas de 1 hora sobre tudo, de gestão de projetos a como imaginávamos nossas vidas em 10 anos. Ela tinha respostas para tudo. Respostas claras, pensadas. Não talvez ou, quem sabe um dia, mas planos concretos. Disse que aprendeu a não perder tempo com gente que não quer compromisso. A abordagem dela era direta e refrescante, descobrir cedo se há compatibilidade, se houver, seguir de forma intencional. Sem enrolação. Sem tapa-buracos. Passei os meus 20 tentando convencer pessoas a querer o que eu queria, ela disse uma noite. Aprendi que não é assim que funciona. Agora, eu pergunto logo, estamos buscando as mesmas coisas? Se sim, ótimo. Se não, boa sorte. Sem ressentimentos, só não vou desperdiçar o tempo de ninguém. Aquela honestidade e clareza eram viciantes. Depois de 1 ano das promessas vagas da Brittany disfarçadas de diversão, aquilo era oxigênio. Setembro de 2023. Brittany começou a perceber minha mudança. Você tem estado distante, disse uma noite. A gente ia ver um filme, mas eu estava trocando mensagens com Jennifer sobre um projeto de trabalho. Nada romântico, só uma conversa real com alguém que se interessava pelo que eu fazia em vez de desligar a mente. Só tô ocupado com trabalho. Você tá sempre no celular agora. Fala com quem o tempo todo? Coisas de trabalho. Projeto novo. Não era mentira, Jennifer e eu realmente falávamos muito sobre trabalho. Porque tínhamos interesses e metas parecidas. Ela não gostou. De repente, eu era o distante. O diferente. A ironia era perfeita. Por meses, ela tinha tratado o relacionamento como uma escala temporária, fazendo piadas sobre eu ser um interino, mantendo tudo vago. Mas no instante em que comecei a agir do mesmo jeito, virou um problema. Tá tudo bem entre a gente? Perguntou. Tá sim. A gente tá só se divertindo, né? Vendo onde as coisas vão dar. Usar as próprias palavras dela contra ela foi mesquinho e delicioso. Ela não podia retrucar, porque eu só estava repetindo a filosofia dela. Jennifer e eu continuamos conversando. Ainda nada físico. Não sou do tipo que trai, e tecnicamente Brittany e eu ainda estávamos juntos, mesmo que a relação já estivesse vazia. Mas emocionalmente? Eu já tinha seguido em frente. Já imaginava uma vida com alguém que queria as mesmas coisas que eu. Jennifer falava sobre ter filhos um dia, comprar uma casa, construir uma parceria real. Não de um jeito desesperado, apenas com clareza. É isso que eu quero. É pra onde tô indo. Você tá nesse caminho também ou não? Depois de meses ouvindo Vamos Ver e o Pra Que Apressar, da Brittany, aquilo era intoxicante. Em outubro, decidi. Eu tinha terminado de ser o rascunho de alguém. Fim de semana de Halloween, 2023. Brittany queria fazer aquelas fantasias de casal com os amigos. Disse que tinha outros planos. Que planos? Você nunca tem nada marcado pro fim de semana. Vou pra Atlanta por uns dias. Coisas de trabalho. Parcialmente verdade. Eu ia pra Atlanta, Jennifer tinha me convidado para visitar, conhecer alguns amigos dela, ver a cidade. Ainda éramos só amigos, mas ambos sabíamos para onde aquilo estava indo. Já tínhamos falado abertamente, quando eu estivesse realmente solteiro, daríamos uma chance de verdade. Você vai pra Atlanta a trabalho no fim de semana de Halloween? Sim. Algo no meu tom fez ela hesitar. Talvez tenha percebido, finalmente, o distanciamento. A ausência total de interesse em justificar qualquer coisa. Quando voltei de Atlanta, fui até o apartamento dela. Precisávamos encerrar de vez, em vez de deixar morrer aos poucos. Precisamos conversar, eu disse. Ela já se armou. Isso é por causa de Atlanta? Você tava estranho o tempo todo que tava lá. Isso aqui não tá funcionando mais. O que você quer dizer? Aconteceu alguma coisa? Nada aconteceu. Só acho que queremos coisas diferentes. Ela riu, mas foi um riso nervoso. Pô, do que você tá falando? Tá tudo bem. A gente tá bem. Você passou o último ano dizendo pra mim, e pra todo mundo, que eu sou temporário. Que tá só se divertindo até sossegar.
Que eu sou material de namorado, não de marido. Beleza. Entendi. Então vamos parar de perder o tempo um do outro. O rosto dela ficou pálido. Eram só piadas. Você sabe disso. Não, não eram. E tudo bem. Você pode sentir o que quiser. Mas eu não vou ser o ensaio de ninguém enquanto decide o que realmente quer. Tô fora. Você tá terminando comigo por causa de PIADAS? Tô terminando com você porque você tem falado a verdade, e eu finalmente comecei a ouvir. Ela tentou argumentar, voltou atrás, disse que eu estava exagerando, que estava entendendo tudo errado. Mas eu já tinha decidido. Saí daquele apartamento e senti uma leveza que não sentia há meses. Ela mandou mensagens por dias. Podemos conversar sobre isso. Você tá jogando fora algo bom por nada. Eu nunca quis dizer aquelas coisas de verdade. Mantive simples, você foi clara sobre o que isso era. Estou respeitando isso. Boa sorte com tudo. Depois liguei para Jennifer. Ei, estou oficialmente solteiro agora. Quer jantar comigo neste fim de semana? Jennifer e eu começamos oficialmente a namorar em novembro de 2023. A diferença era da água pro vinho. Ela realmente aparecia na minha casa com a bolsa de fim de semana e falava sobre quando fossemos morar juntos, não se. Passávamos os domingos na Home Depot escolhendo coisas para minha casa, porque ela já pensava em como seria quando fosse nossa, e não apenas minha. Falava sobre as festas de fim de ano, onde passaríamos, como dividir o tempo entre as famílias. Ela conheceu meus pais em dezembro. Minha mãe me puxou de lado depois do jantar. Essa é diferente. Ela é séria com você. Sem brincadeira, mãe. Essa é a ideia. A forma como Jennifer encarava a vida combinava com a minha, prática, intencional, voltada para o futuro. A gente falava abertamente sobre dinheiro, planos de carreira, se queríamos filhos, os dois queríamos, e onde gostaríamos de morar a longo prazo. Coisas de adultos, aquelas que Brittany tratava como se fossem sentenças de prisão. Nada de vamos ver no que dá. Era, eu gosto de você, você gosta de mim, queremos as mesmas coisas, então vamos construir algo juntos. Um conceito aparentemente revolucionário. As amigas dela também eram diferentes. Quando saíamos, elas me faziam perguntas sobre meu trabalho, minha vida, me incluíam nas conversas de verdade. Sem piadas sobre namorados e maridos. Sem me fazer sentir temporário ou inferior. Apenas pessoas normais, em relacionamentos normais, tratando-se como parceiros de verdade. Natal de 2023, comprei uma pulseira bonita para Jennifer. Não um anel de noivado, ainda era cedo para isso, mas algo significativo. Ela chorou e disse que era perfeito. Depois me deu um relógio pelo qual tinha economizado, porque ouviu eu comentar que o meu antigo estava morrendo. Um gesto atencioso, recíproco, cheio de parceria verdadeira. Janeiro de 2024, Brittany começou a reaparecer. Começou com uma mensagem: como você tem estado? Ignorei. Alguns dias depois, podemos conversar? Sinto sua falta. Ignorei também. Uma semana depois, vi sua caminhonete no mercado hoje. Quase fui falar com você, mas achei melhor não. Depois começou a aparecer. Do nada. Na minha academia. No mesmo mercado que eu sempre ia. Na casa do Tyler, quando sabia que eu estaria lá. Uma vez a vi estacionada do outro lado da rua da minha casa, sentada no carro. Quando comecei a me aproximar, ela arrancou com o carro. Tyler me chamou de canto. Cara, a Brittany não para de perguntar de você. Quer saber se você tá com alguém, se ainda fala dela. Tá ficando estranho. Pedi para ele dizer que eu segui em frente e que ela precisava parar. Foi aí que começou o verdadeiro colapso. Ela descobriu sobre Jennifer. Não sei como, provavelmente stalkeando no Instagram ou por amigos em comum. De repente, meu celular começou a explodir de notificações. Você seguiu em frente tão rápido? A gente acabou de terminar. Você me traiu com ela? Não acredito que você fez isso comigo. As mensagens vinham em sequência, às vezes 5 ou 6 seguidas sem resposta minha. Respondi uma única vez. A gente terminou há 3 meses. Você deixou claro que queria, diversão, algo temporário, sem compromisso. Eu encontrei alguém que quer o mesmo que eu. Segue em frente. Ela ligou. Não atendi. Ligou de novo. Continuei sem atender. Começou a ligar de números diferentes. Continuei ignorando. As mensagens de voz começaram a ficar cada vez mais desequilibradas. Por favor, me liga. Acho que cometemos um erro. A gente precisa conversar sobre isso. Não entendo por que você tá me ignorando. Isso não é do seu feitio. Me dá 5 minutos, só 5 minutos. De verdade? Vai fingir que eu não existo? Covarde. Depois, desculpa. Não quis dizer isso. Tô só machucada. Por favor, fala comigo. Sinto sua falta. Não sente falta do que a gente tinha. E às 2 da manhã, bêbada. Vai se ferrar, você nem era tão bom assim. A Jennifer que fique com você. Na manhã seguinte. Desculpa por ontem.
Eu não quis dizer nada daquilo. Por favor, me liga. Depois disso, bloqueei o número dela. Ela começou a criar novos. Mandava mensagens de telefones de amigos. Sempre alguma variação de precisamos conversar ou sinto falta do que tínhamos. Vi seu Instagram. Você parece feliz. Isso devia ser a gente. Lembra quando a gente se perdeu indo pras montanhas? A gente era perfeito. Começou a comentar nas minhas fotos antigas com emojis de coração. Fotos de meses atrás com comentários tipo sinto falta disso. Assustador pra caramba. Madison me mandou mensagem. A Brittany tá mal. Talvez você pudesse falar com ela. Ela já teve o encerramento que precisava. Passou um ano me dizendo que eu era temporário. Eu acreditei. Minha irmã, que ainda seguia a Brittany no Instagram, me mostrou o que ela andava postando. Mensagens tristes, vagas, tipo só percebe o que perdeu quando já é tarde, fotos de lugares onde fomos com legendas como lembranças que doem. O showzinho de dor performática completo. Fevereiro de 2024, Dia dos Namorados, especificamente. Os amigos em comum começaram a se meter. Brittany aparentemente passou o mês inteiro desde o término criando uma nova versão da história. Como éramos perfeitos juntos, como eu joguei fora algo incrível por nada, como ela estava pronta para algo sério e eu é que desisti. Conveniente, né? Ignorando completamente todos aqueles meses de piadas sobre namorado x-marido e de tratar o relacionamento como algo provisório. Ashley me mandou mensagem. A Brittany tá muito mal com o término. Ela achava que vocês iam noivar logo. Por que você sumiu assim? Noivar? Tá de brincadeira comigo, respondi. Ashley, a Brittany passou um ano dizendo pra quem quisesse ouvir que eu era temporário. Que ela tava só se divertindo até sossegar. Que eu era material de namorado, não de marido. Ela não pode reescrever a história agora só porque eu levei ela a sério. Diz pra ela seguir em frente, como sempre planejou fazer. Ashley ficou em silêncio por um tempo e depois disse. Eram só piadas. Então ela devia ter pensado nisso antes de fazer essas piadas por um ano inteiro. A próxima foi Madison. Você machucou muito ela, Paul. Ela tava se apaixonando, e você simplesmente sumiu. Ela me disse na cara que eu era um substituto. Várias vezes. Agora tô com alguém que realmente quer um futuro. Boa sorte pra Brittany, mas acabou. O grupo de amigos se dividiu. Alguns ficaram do lado dela, outros entenderam. Tyler e os meus amigos de verdade acharam tudo hilário. Ela jogou joguinhos idiotas e ganhou prêmios idiotas, disse Tyler, rindo alto. Março de 2024, Jennifer conhece a ex-maluca. Jennifer e eu fomos a uma cervejaria com música ao vivo. Estávamos sentados do lado de fora, curtindo o clima, quando vi Brittany entrar com Madison. Ela me viu na hora. Vi o rosto dela passar de confuso a magoado e depois raivoso. Jennifer percebeu que fiquei tenso. É ela. Tá encarando sem parar. Quer ir embora? Não, tá tudo bem. Ela não vai fazer nada. Errado. 10 minutos depois, Brittany veio até nós. Madison atrás, parecendo constrangida. Ou, disse ela, com a voz tensa. Podemos conversar? Em particular. Não. Tô num encontro. Ela olhou para Jennifer, como quem procurava defeitos. Jennifer, com toda a classe do mundo, apenas sorriu e continuou tomando a cerveja. É por ela que você me deixou? Sério? Eu te deixei porque você tratou nosso relacionamento inteiro como um teste. Essa é a Jennifer. Minha namorada. Estamos bem. Você devia ir. Mas a gente namorou mais de um ano, Paul. Isso significa alguma coisa. Você não pode simplesmente jogar isso fora por uma qualquer. Jennifer interrompeu, calma. Oi, Brittany. Eu sou a qualquer. O Paul me contou sobre você, sobre como passou o relacionamento inteiro fazendo piadas sobre ele ser temporário. Deve ser meio constrangedor agora que ele levou você a sério e encontrou alguém que o quer de verdade. Enfim, prazer, mas estamos tentando aproveitar nosso encontro. A mandíbula da Brittany caiu. Madison segurou o braço dela. Vamos, Brit. Isso é inacreditável, disse Brittany, mas Madison já a puxava para longe. Você vai se arrepender disso, Paul. Duvido, respondi. Jennifer assistiu as duas irem embora e depois sorriu. Então essa é a garota que estava se divertindo até precisar sossegar. Parece bem sossegada agora que você saiu. Rimos disso pelo resto da noite. Abril de 2024, Brittany começou uma nova fase, o drama da nostalgia desesperada. Lembra quando dirigimos para as montanhas e nos perdemos? Aquilo foi perfeito. Sinto falta de quando cozinhávamos juntos aos domingos. Ninguém nunca me entendeu como você. Não paro de pensar no que a gente tinha. O que poderíamos ter tido. Cada mensagem mais patética que a anterior, tentando reescrever a história como se fosse uma grande história de amor, em vez do que realmente foi, ela se divertindo enquanto eu esperava feito um idiota. Mostrei para Jennifer. Ela balançou a cabeça. Ela realmente não entende, né? Entender o que? Perguntei.
Que você não pode passar um ano tratando alguém como se fosse descartável e depois agir surpreso quando essa pessoa te descarta. Ela literalmente te disse, e disse pra todo mundo, que você não era material pra casar. E agora tá surpresa que você encontrou alguém que acha que é. A matemática não fecha. Jennifer tinha esse jeito direto de cortar o drama que eu adorava. Sem ciúmes, sem briga, só fatos. As mensagens da Brittany começaram a vir com mais frequência. Eu tinha medo de compromisso, mas tô pronta agora. Cometi um erro, me desculpa. A gente era tão bom junto. Por favor, fala comigo. Finalmente respondi. Você nunca teve medo de compromisso. Você só era comprometida em manter as opções abertas. É diferente. Tô com alguém que realmente me quer, não com alguém que só volta porque as outras opções deram errado. Acabou. Para de mandar mensagem. Bloqueei o número. Ela criou outro. Bloqueei de novo. Mais outro. A essa altura, já era só patético. Maio de 2024, Jennifer e eu fomos ao aniversário do Tyler, na mesma casa do lago onde eu conheci a Brittany 2 anos antes. Momento de círculo completo. Estávamos nos divertindo, conhecendo gente nova, quando quem aparece sem ser convidada. Ashley aparentemente contou pra Brittany sobre a festa, achando que talvez esbarrar comigo ajudaria ela a ter um encerramento ou algo assim. Brittany apareceu parecendo ter passado 3 horas se arrumando. Maquiagem perfeita. Usando aquele vestido de verão que um dia eu disse que gostava. Entrou direto no nosso grupo, fingindo que estava tudo normal. Oi, Jennifer, disse o nome da Jennifer como se tivesse gosto ruim na boca. Brittany, você não foi convidada. Ashley disse que estava tudo bem eu vir. Tyler surgiu do nada. Não, eu não disse. E a Ashley não fala por mim. A festa é minha, e você não foi convidada. A compostura perfeita dela rachou. Sério? Depois de tudo, você não pode nem ser civilizado. Jennifer se levantou. Ela é uns 8 centímetros mais baixa que a Brittany, mas naquele momento parecia maior. Oi, Brittany. Deixa eu economizar o tempo de todo mundo, o Paul tá feliz. Eu também. Estamos construindo um futuro de verdade. Você teve a sua chance e passou esse tempo inteiro fazendo piada sobre o quanto ele era temporário. Ele acreditou em você. Agora tá brava porque ele tá te tratando exatamente como você disse que tratava ele. Esse não é o problema dele. É o seu. O grupo inteiro ficou em silêncio. Brittany me olhou. Você vai deixar ela falar comigo desse jeito? Ela não tá errada. Isso é insano. A gente ficou junto por um ano. Um ano no qual você me disse, repetidamente, que eu era temporário. Eu não sou temporário pra Jennifer. Essa é a diferença. Tyler interveio. Brittany, você precisa ir. Agora. É minha festa e você não é bem-vinda. Ela ficou parada um instante, os olhos ficando vermelhos. Depois se virou pra mim uma última vez. Você vai se arrepender disso. Quando as coisas derem errado com ela, não vem chorando pra mim. Jennifer riu. Riu mesmo. Garota, ele não vai voltar. Ele melhorou de nível. Aceita e segue a vida. Brittany saiu furiosa. Madison foi atrás, pedindo desculpas pro Tyler no caminho. Tyler deu um high five na Jennifer. Gosto dessa aí, Paul. Não leva desaforo de ninguém. Outubro de 2024, enquanto escrevo isso. Jennifer e eu estamos procurando casas. Casas de verdade, com quintal e boas escolas por perto. Tendo conversas adultas de verdade sobre hipoteca e planos de 5 anos. Falando sobre noivar nas festas de fim de ano, nada oficial ainda, mas estamos na mesma página. Sempre na mesma página. Brittany ainda tenta de vez em quando. Mensagem bêbada às 2 da manhã, sinto falta da gente. Feliz aniversário, como se ainda fossemos amigos. Comentários no meu Instagram de contas falsas. É mais triste do que qualquer coisa. Ouvi pelo Tyler que ela anda saindo com uns caras, mas nada dá certo. Continua comparando todo mundo comigo, dizendo coisas tipo, o Paul me entendia. Devia ter valorizado quando tinha, em vez de ficar se divertindo e fazendo piada sobre eu ser temporário. Jennifer não sente ciúmes das mensagens. Ela sorri. Ela tinha um namorado incrível e tratou como aluguel. Agora ele é marido de outra, e ela tá surtando. É isso sobre encontrar a pessoa certa, o lixo do passado vira só ruído de fundo. Atualização rápida, já que todo mundo perguntou. 3 semanas depois que postei isso, pedi a Jennifer em casamento. A gente tava fazendo trilha perto de Asheville, chegou no mirante, e eu simplesmente fiz. Sem plano elaborado, só eu, ela e o anel. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar a frase. Nos casamos no próximo outono. Brittany descobriu pelo Instagram e mandou um textão dizendo que eu me recuperei rápido demais. Mostrei para Jennifer. Ela revirou os olhos e disse. Bloqueia ela e vamos escolher o sabor do bolo. Essa é a diferença. Uma mulher passou um ano me tratando como algo temporário. A outra me enxergou como algo permanente desde o primeiro dia. Escolha quem escolhe você, Reddit. Brittany queria alguém para se divertir até se acalmar.
Jennifer queria um marido. E eu só queria alguém que realmente me quisesse. A conta fechou perfeitamente. Ela ainda manda mensagens de vez em quando, ainda tenta reescrever o passado. Enquanto isso, eu tô planejando um casamento com alguém que tá animada com o pra sempre, e não tratando isso como uma sentença. Valeu, Reddit. E lembrem-se, quando alguém faz piada dizendo que você é temporário, acredite. E depois encontre alguém que ache que o pra sempre com você não é uma piada. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e comentar de onde está vendo essa história. Seu apoio faz toda a diferença pro canal crescer. Muito obrigado por assistir. Ela disse, eu só pedi pra ele passar protetor solar nas minhas costas. Se você está com ciúmes, vai pra casa. Depois, ela riu e começou a flertar com ele como se eu nem estivesse ali. Fiquei em silêncio, comprei uma passagem de volta pra casa naquela noite e fui embora. Na manhã seguinte, ela me ligava em pânico. Certo, Reddit. Essa aqui é um completo desastre. Peguem a pipoca e vejam como eu ensinei essa garota uma lição difícil sobre respeito. A questão sobre os sinais de alerta é que eles só são sinais de alerta se você realmente estiver disposto a tirar a cabeça do próprio traseiro e enxergá-los. Caso contrário, são só manias. Você se convence disso, para deixar o relacionamento interessante. E eu me convenci de que eram só manias por tempo demais. 2 anos. Esse foi o tempo que eu me enganei. Sou Brandon, 32 anos. O nome dela é Marissa, e antes que perguntem, sim, ela era linda. Daquele tipo de beleza que faz você ignorar a lógica. Mas aqui vai o que ninguém te conta sobre namorar alguém que parece ter saído direto do Instagram. Você não está namorando uma pessoa, está namorando uma marca. E essa marca exige marketing constante, promoção infinita e uma equipe de relações públicas em tempo integral composta por caras desesperados e amigas que a encobrem. A gente se conheceu no churrasco do meu amigo Henry. Henry é daqueles caras que acham que são chefes só porque tem uma churrasqueira de $600. Os hambúrgueres deles são medianos, no máximo. Marissa apareceu usando um vestido de verão que fez todos os caras ali endireitarem a postura. Ela me notou justamente porque eu não estava encarando. Eu só tentava achar as bebidas que o Henry esconde no fundo do isopor. Ela veio até mim e acabamos conversando por 3 horas. Aquela versão da Marissa? Era a armadilha. Uns 3 meses depois, comecei a perceber o padrão. A gente saía e ela se transformava. O volume aumentava, a risada ficava mais falsa e, de repente, toda interação com o cara virava uma performance. Barman? Flertava. Cara aleatório pedindo informações? Dava risadinha. Garçom trazendo a conta? Olhar fixo, jogadinha de cabelo, o pacote completo. E olha, eu não sou nenhum psicopata possessivo, mas uma coisa é conversar com as pessoas, outra é fazer audições pro papel de namorado reserva enquanto o namorado atual assiste tudo como figurante não pago. A primeira vez que toquei no assunto, ela mandou aquele clássico, você está exagerando. Eu só sou simpática. Isso se chama ser sociável, Brandon. Talvez você devesse tentar. Então, dei a ela o benefício da dúvida. Mas aí comecei a ver as mensagens. Sem bisbilhotar. Ela deixava o celular destravado na mesa de centro. As notificações apareciam. O ex dela. Caras aleatórios da academia. Demais no Instagram que ela ria e nunca me mostrava. Toda vez que eu falava sobre isso, vinha o mesmo script, você é inseguro. Isso não pega bem. Ela tinha uma habilidade quase admirável de inverter a situação. Você apontava algo desrespeitoso e, no fim da conversa, quem pedia desculpas por ter sentimentos era você. Aí veio a questão da moradia. Ela comentou que o contrato de aluguel estava terminando, disse que precisava de um tempo para achar outro lugar e perguntou se podia ficar na minha casa só por algumas semanas. Eu tinha um apartamento de 2 quartos numa área decente do centro. Vivia confortável, guardava dinheiro e não me preocupava com contas. Meu apartamento era meu santuário. Era. Passado. As poucas semanas viraram 2 meses. As coisas dela se espalharam como um vírus. O balcão do banheiro coberto de maquiagem. O armário, metade dela. A sala, cheia de sapatos e roupas. E sabe quanto ela contribuía financeiramente? Exatos $0 e 0 esforço. Quando finalmente toquei no assunto do dinheiro, ela me olhou como se eu tivesse pedido para doar um rim. Estou entre empregos agora, Brandon. Você vai mesmo cobrar aluguel da sua namorada? Isso é tão transacional. Aí vieram os olhinhos de cachorro. A culpa. A insinuação de que eu estava sendo mesquinho e sem romantismo por esperar que uma mulher de 30 anos contribuísse no lugar onde morava. Tenho 32. Já devia saber o suficiente para não deixar ninguém viver às minhas custas. Mas lá estávamos nós. Deixei pra lá. Mas guardei aquilo. Veja bem, o que eu realmente estava fazendo durante esses 2 anos era um experimento. Testava para ver se ela algum dia iria tomar iniciativa, demonstrar gratidão ou ter o mínimo de respeito. Eu guardava anotações mentais. Meu colega de trabalho, Patrick, um cara mais velho, na casa dos 50, divorciado 2 vezes, percebeu tudo na hora.
A gente almoçava um dia, e eu mencionei que Marissa tinha levado as amigas lá pra casa sem me avisar. De novo. Patrick olhou pra mim por cima do sanduíche e disse, filho, sabe o que você está fazendo, né? Está fazendo teste para o papel de capacho. E, pelo que eu tô vendo, está indo muito bem no papel. Aquilo pegou diferente. Porque ele tinha razão. Eu estava deixando acontecer. Não porque eu fosse fraco, mas porque eu queria ter certeza. Queria uma prova inegável de que essa pessoa não ia mudar, não ia crescer e não valia o investimento. Eu só precisava daquele momento, aquele instante cristalino em que o caráter dela se revelasse de forma tão completa que nem ela pudesse negar. Esse momento veio no México, numa praia, com um cara chamado Travis e um frasco de protetor solar. Mas estou me adiantando. Quando Marissa mencionou pela primeira vez a viagem à praia, minha reação imediata foi, de jeito nenhum. 5 dias em Cancún com um grupo de amigas dela? Soava menos como férias e mais como uma peça de teatro experimental projetada para testar minha paciência. Mas ela insistiu. Falava disso todo santo dia por 2 semanas. Vai ser divertido, amor. Você nunca quer fazer nada com as minhas amigas. Isso é importante para mim. Mas aqui está a questão. Uma parte de mim queria ir. Não porque eu achasse que seria divertido, mas porque queria vê-la em seu habitat natural, cercada pelas pessoas que alimentavam seus piores comportamentos. Chame de curiosidade mórbida. Eu ainda assim disse sim. Grande erro. A viagem foi marcada para um resort em Cancún. O grupo dela era exatamente o que você imagina. Filhos de gente rica e aspirantes a influenciadores que tratavam cada minuto de vida como uma oportunidade de criar conteúdo. A melhor amiga dela, Casey, era a líder da turma. Barulhenta e irritante. Achava que ser grossa era o mesmo que ser engraçada. Depois tinha Megan, que repetia tudo o que Casey dizia. E Alison, que era estranhamente competitiva com Marissa em tudo. Curtidas, atenção, olhares de homens. Definitivamente, não eram o meu tipo de gente. Eu sou o cara que vai a um lugar, se diverte sem precisar mostrar na internet e volta pra casa sem a necessidade de um melhor momento. Mas Marissa? Aquela viagem era o Coachella dela. O voo até lá foi tranquilo. A gente assistiu a um filme de ação em que o The Rock salva o mundo de cartéis ou asteroides, sei lá. Ela adormeceu no meu ombro, e por uns 90 minutos eu lembrei por que tinha começado a namorá-la. Aqueles raros momentos em que a atuação parava e ela era apenas minha namorada. A gente pousou, passou pela imigração e encontrou as amigas dela na esteira de bagagens. A transformação foi instantânea. Volume no máximo. Risada mais falsa. Energia no nível 11. O resort era bonito, tenho que admitir. Ou inclusive, o que basicamente significava bebidas ilimitadas e carnes duvidosas em espetinhos. Nosso quarto tinha vista para o mar, cama king size, tudo do bom e do melhor. Marissa imediatamente começou a montar a estação de conteúdo dela, ring light, tripé pro celular, aquele espelho redondo idiota que ela leva para todo lugar. Ela passou 3 horas tirando selfies com roupas diferentes antes mesmo de sairmos do quarto. Eu desarrumei minhas malas, vesti meu calção de banho, abri uma bebida e fiquei assistindo ao show. Devia ter tirado umas 600 fotos para postar uma só, com 17 hashtags. O primeiro dia na piscina foi administrável. A gente nadou, comeu tacos e bebeu. Marissa se manteve relativamente civil, só soltando alguns comentários feitos para me deixar como idiota na frente das amigas. O Brandon não sabe relaxar. É até fofo quanto ele é tenso. Amor, você está fazendo aquela coisa de deixar todo mundo desconfortável por ficar quieto. Sorri mais. Disse isso sorrindo, mas todo mundo entendeu o tom. Não eram piadas inocentes. Fiquei calado. Deixei ela ter o momento dela. Naquela primeira noite, fomos ao bar do resort. As amigas dela ficaram bêbadas rapidinho. Marissa estava no meio da bagunça, dançando, virando shots, puxando turistas aleatórios para fotos em grupo. Eu fiquei sentado no bar, só observando. Em um momento, ela veio até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos e disse alto bastante para todos ouvirem. Por que você tá sendo tão chato? Tá literalmente matando o clima agora. Eu olhei direto nos olhos dela. Tô me divertindo. Só não preciso anunciar isso. Ela revirou os olhos, murmurou algo sobre eu estar de mau humor ultimamente e se afastou. As amigas riram. Foi aí que percebi que aquela viagem ia ser um completo desastre. Mais tarde, de volta ao quarto, ela rolava o feed de fotos enquanto eu tentava dormir. A luz do celular batia direto no meu rosto. Pedi para ela diminuir o brilho. Ela suspirou. Você tá sendo bem negativo nessa viagem, sabia? Tipo, todo mundo sente isso. A Casey até comentou. Comentou o quê? Que você parece não estar feliz. Que talvez nem quisesse vir. Apoiei um braço no travesseiro e olhei para ela. Você contou pra Casey que não me fez uma única pergunta sobre como eu tô desde que chegamos aqui? Ou que mal tem falado comigo, a não ser pra fazer piadinha sobre mim na frente das suas amigas? Ela largou o celular. Ai, Brandon, pelo amor de Deus. Estamos de férias. Desculpa se não tô alimentando seu ego a cada segundo. Alguns de nós só querem se divertir.
Virei pro lado e encarei a parede. Se diverte, então. Ela voltou pro celular. Não dormi direito naquela noite. Fiquei deitado pensando em como acabei num relacionamento em que minha namorada me tratava melhor quando estávamos sozinhos do que quando havia outras pessoas por perto. O segundo dia foi quando tudo desandou. Começou normal. A gente foi pra praia por volta das 11. As meninas tinham reservado uma área com cadeiras, guarda-sóis e caixas de som tocando aquele EDM genérico insuportável. Marissa estava no modo exibição total. Novo biquíni, óculos enormes, o pacote completo. Peguei uma cadeira, coloquei meus óculos de sol e abri meu livro. As amigas dela já estavam bêbadas. Eram 11h30 da manhã. Casey já estava na terceira mimosa. Megan gravava vídeos de absolutamente nada. E Alison competia passivamente com Marissa para ver quem chamava mais atenção dos caras que passavam. Foi aí que o Travis apareceu. Travis era um sujeito do resort que rondava desde o primeiro dia. Tinha uns 25, viciado em academia, com aquele visual todo montado que gritava, passo mais tempo arrumando o cabelo do que desenvolvendo personalidade. Ele vinha trocando olhares com Marissa desde que chegamos, e ela adorava isso. Ele se aproximou do nosso espaço com um sorriso forçado. Bom dia, senhoras e senhores. Fiz que sim com a cabeça, mas não disse nada. Marissa se iluminou como se alguém tivesse ligado ela na tomada. Travis. Meu Deus, a gente estava literalmente falando de você agora. Não estavam, obviamente. Mas era assim que ela funcionava. Ele se jogou na areia, ao lado da cadeira dela. Perto demais. Mas Marissa não se mexeu, não criou distância, apenas se virou na direção dele e começou a conversar. Eu estava a uns 3 metros, mas podia muito bem estar em outro país. Conversaram por um tempo. Assunto normal. De onde ele era, o que fazia, com que frequência ia a Cancún. Marissa deu a ele toda a atenção. Fazia aquele truque de mexer no cabelo e rir alto de piadas que não tinham graça. As amigas assistiam, trocando olhares. Se divertindo horrores. E então aconteceu. Marissa se sentou, pegou o frasco de protetor solar e disse alto bastante para todos ouvirem, Travis, você se importaria de passar protetor nas minhas costas? Eu nunca alcanço direito. Eu estava bem ali. O namorado dela. A pessoa que voou até aquele resort com ela, que pagou metade da viagem, que aguentava as besteiras dela há 2 anos. E ela pediu para um cara qualquer passar protetor nas costas dela. Travis olhou para mim por meio segundo. Eu não me movi, não reagi, só encarei com o olhar morto. Ele deu de ombros, pegou o frasco e começou a espalhar o protetor nas costas da minha namorada, enquanto ela soltava uns gemidos satisfeitos. As amigas riram. Casey sussurrou algo. Megan filmou para postar nos stories. Observei por uns 30 segundos. Depois me levantei, peguei meu livro e a toalha e comecei a andar de volta pro hotel. Brandon! Marissa gritou. Pra onde você vai? Parei, me virei, olhei para ela, ainda com as mãos do Travis nas costas. Tô bem, falei. Parece que você tá ocupada. Ela riu, então disse a frase que selou o destino dela, eu só pedi para ele passar protetor nas minhas costas. Se você tá com ciúmes, vai pra casa. As amigas riram. Travis sorriu de canto. Até alguns desconhecidos por perto deram risada. Ela continuou brincando com ele por mais alguns segundos e depois voltou à conversa, como se eu nem existisse. Não fiz escândalo. Simplesmente fui embora. Voltei pro quarto do hotel, tomei um banho e fiquei debaixo d'água por uns 20 minutos, processando o que tinha acontecido. Não porque eu estivesse magoado. Eu já tinha me desligado emocionalmente da Marissa meses antes, era o desrespeito, tão casual e público, que me impressionava. Ela me mostrou exatamente quem era e, pela primeira vez em 2 anos, eu não procurei desculpas para justificar. Saí do chuveiro, me sequei e peguei o celular. Abri as opções de voo. Vi quanto custaria mudar meu retorno para aquela noite em vez de 3 dias depois. $300. Valeu cada centavo. Fiz a reserva. A confirmação chegou às 16h47. O voo saía às 23h30. Tinha 7 horas. Comecei a arrumar minhas coisas. Sem pressa. Sem raiva. Mexia no quarto como quem encerra um capítulo. Calmo. Resolvido. Marissa voltou por volta das 6. Entrou falando ao telefone, rindo de algo que Casey disse, mal reconhecendo que eu existia. Viu minha mala arrumada perto da porta e parou no meio da frase. O que é isso? Fechei o zíper da mala. Tô indo embora. Ela baixou o celular. O que você quer dizer com indo embora? A viagem só acaba na sexta. Pra mim, acabou agora. Ela me olhou como se eu tivesse começado a falar mandarim. Brandon, que diabos? Você tá mesmo tão irritado assim por causa do protetor solar? Meu Deus, que dramático. Peguei minha carteira e as chaves da cômoda. Não. Acabou, Marissa. Acabou? Ela riu. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô indo pra casa. Você pode terminar suas férias. Se diverte com o Travis. O rosto dela mudou.
A máscara caiu por um segundo. Você tá terminando comigo? Por causa de protetor solar? Não tô terminando com você por causa de protetor solar, eu disse. Tô terminando com você por quem você é. O protetor foi só o exemplo mais claro disso. Ela começou a falar mais rápido. Brandon, vamos lá. Você tá exagerando. Eu só tava me divertindo com as minhas amigas. Você sempre faz isso. Fica todo sentimental e transforma tudo em drama pessoal. Era só protetor solar. Você tá completamente louco agora. Fiquei de pé, com a mala ao lado. Aproveita o resto da viagem. Você tá de brincadeira? Vai me deixar aqui sozinha? Sim. Você vai ficar bem. A máscara caiu de vez. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Vai embora. Nem preciso de você aqui. Essa viagem é até melhor sem sua energia negativa. Assenti. Beleza. Saí andando. Peguei um Uber pro aeroporto. O voo foi tranquilo. Cheguei em casa por volta das 3 da manhã. Larguei a mala e fiquei parado no meu apartamento, percebendo quanto me sentia mais leve sem ela ali. Não mandei mensagem. Não liguei. Não fiz post misterioso nas redes sociais. Só desliguei o celular e fui dormir. E aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Porque Marissa não lidava bem com rejeição. Além disso, ainda tinha algumas pendências para resolver. Dormi melhor naquela primeira noite do que em meses. Sem Marissa rolando o Instagram com o brilho no máximo. Sem risadinhas falsas no celular. Sem acordar com flechas 2 da manhã porque ela queria selfie perfeita. Só paz. Acordei perto do meio-dia. Fiz café, sentei no sofá e finalmente relaxei. Demorei para olhar o celular. Por volta da 1 da tarde, finalmente olhei. 37 chamadas perdidas. 60 e tantas mensagens. Vários demais em todas as plataformas. Tudo da Marissa e do grupinho dela. As mensagens da Marissa começaram com: Brandon, me desculpa, tá? Podemos conversar? Você simplesmente me deixou aqui. Isso foi muito errado. Todo mundo acha que você tá exagerando. Depois, ficou com raiva. Você tá me envergonhando na frente das minhas amigas. Travis e eu somos só amigos. Depois, veio o desespero. A gente precisa conversar sobre isso. Você não pode jogar fora 2 anos assim. Eu te amo. E depois, o ódio, então vai se ferrar. Aproveita a solidão. Você ainda vai perceber o que perdeu. Bem, percebi sim. Perdi uma aproveitadora. Mas não me incomodou. Li todas as mensagens com o mesmo envolvimento emocional de quem lê o cardápio de um restaurante chinês. Não respondi nenhuma. Só fiz capturas de tela. Sabia que podia precisar delas depois. E aí bloqueei ela em tudo. Todas as plataformas. Todo meio de contato. Sumiu. Ela passou de ter acesso total a mim, 24 horas por dia, pra nenhum. E foi uma sensação incrível. As amigas tentaram depois. Casey me mandou uma mensagem enorme dizendo que eu humilhei a Marissa. Bloqueei no meio do parágrafo. Megan tentou ser falsa simpática. Oi, Brandon, só passando pra saber como você tá. Bloqueado. Alison tentou bancar a mediadora. Eu sei que vocês dois estão magoados. Bloqueado. A paz que veio depois foi surreal. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque Marissa ainda tinha coisas na minha casa. Muita coisa. Metade do meu armário, quase todo o balcão do banheiro, e tralhas espalhadas pelo apartamento. Tecnicamente, ela ainda podia alegar que morava lá, já que nunca chegou a sair de verdade. Só tinha ido viajar. Hora de resolver isso. Tirei um dia de folga do trabalho. Liguei pro meu amigo Patrick do escritório, o divorciado que tinha me avisado sobre virar capacho. Disse que precisava de ajuda para tirar as coisas de uma ex. Ele apareceu com café e aquele olhar de quem já sabe. Ela finalmente mostrou quem é de verdade? Perguntou. Na praia, no México. Na frente de todo mundo. Ele assentiu. Sempre mostram. Só demorou mais que o normal. Passamos 6 horas embalando cada coisa da Marissa. Roupas, joias, maquiagem, produtos de cabelo, sapatos, tudo. Colocamos cuidadosamente em caixas e empilhamos na sala. Depois liguei para uma transportadora. Pedi para retirarem tudo e entregarem na casa da mãe da Marissa. Custou $400. Valeu cada centavo. Enquanto empacotávamos, Patrick achou uma caixinha de joias no fundo do meu armário. Abriu e lá estava um anel de noivado. Ele me olhou. Irmão, me diz que isso não é o que eu tô pensando. Peguei a caixa da mão dele. Fiquei olhando pro anel que comprei 4 meses antes. Na época em que ainda achava que ela podia se tornar a pessoa que fingia ser quando estávamos sozinhos. Quando eu ainda vivia tentando salvá-la de si mesma. Eu ia pedi-la em casamento em dezembro, disse. Tinha tudo planejado. Patrick soltou um assobio longo. Ainda bem que você descobriu antes. Guardei o anel de volta na caixa. Coloquei na gaveta da escrivaninha.
Pensei em devolver depois para recuperar parte do dinheiro. $5.000 pelo ralo. Quando as caixas ficaram prontas para coleta, Patrick e eu pedimos comida e sentamos no sofá. Meu sofá meio vazio agora. Comemos em silêncio confortável. Você sabe que ela vai surtar quando voltar, né? Ele disse. Esse é o objetivo. Ele riu. Perfeito. Deixa ela gritar pro vazio. No dia seguinte, Marissa voltou do México. Tentou ligar de números diferentes. Dos celulares das amigas. Provavelmente até de estranhos no aeroporto. Não atendi nenhum. Tentou aparecer no meu prédio. Mas eu já tinha falado com o síndico e dito que tinha uma ex que não era bem-vinda. Ele foi tranquilo sobre isso. Disse que resolveria se ela aparecesse. E ela apareceu. O síndico me ligou da portaria. Tem uma mulher muito irritada aqui chamada Marissa dizendo que mora aqui e precisa pegar as coisas dela. Ela não mora aqui, eu disse. As coisas dela foram enviadas para casa da mãe. Ela não tem motivo para estar aí. Entendido. Vou avisar. Ouvi ela gritando ao fundo. O síndico manteve a postura. Ela acabou indo embora. Então ela tentou uma abordagem diferente. Mandou mensagem do celular da mãe dela. Brandon, aqui é a mãe da Marissa. Não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas ela está arrasada. Você pode, por favor, conversar com ela? Respondi, com todo respeito, Sra. Parker, isso é entre mim e a Marissa. Ela já tem as coisas dela. Acabou. Por favor, não entre mais em contato comigo. Isso também não funcionou, porque 20 minutos depois recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Você é um covarde de merda. Nem coragem tem de me encarar. Simplesmente foi embora. Jogou minhas coisas fora como se eu fosse lixo. Vai se ferrar, Brandon. Você vai se arrepender disso. Bloqueei aquele número também. E o próximo? E o próximo? Ela passou uma semana inteira tentando todas as formas possíveis de me alcançar. Celulares das amigas. Aplicativos de número falso. Criando novas contas no Instagram. Chegou a mandar alguém me enviar mensagem no LinkedIn. Mas o que ela não entendia era o seguinte, eu não a evitava porque estava magoado. Eu a cortava completamente porque finalmente percebi que ela não valia o meu tempo, nem minha energia, nem a minha atenção. Ela achava que, se tentasse o suficiente, eu cederia. Que eu responderia. Errado. Os verdadeiros fogos de artifício começaram 2 semanas depois. Foi quando ela percebeu que palavras não funcionariam. Então tentou outra coisa. 2 semanas de silêncio total, e eu vivia minha melhor fase. O trabalho ia bem. Meu apartamento estava mais limpo do que em anos. Voltei a preparar minhas refeições. Ia para a academia com regularidade. Tudo parecia mais leve. Eu até tinha começado a conversar com uma mulher chamada Claire, no parque onde as pessoas levam os cachorros, perto da minha casa. Eu ainda não tinha cachorro, mas ia lá às vezes para ler e relaxar no meio do caos. A Claire tinha um Golden Retriever chamado Ted. A gente já tinha conversado algumas vezes. Conversas normais, tranquilas. Como amigos. A vida ia bem. Até a Marissa decidir me lembrar por que eu fui embora. Eu estava na academia, numa quarta-feira à noite, por volta das 7. Planet Fitness. Nada chique. Estava concentrado. Fones no ouvido. Fazendo levantamento terra. Nem percebi quando ela entrou até ficar parada bem na minha frente. Tava vestida como se fosse para uma boate, não para uma academia. Maquiagem completa. Cabelo impecável. Usava um conjunto esportivo combinando que custava mais do que minha mensalidade. Claramente tinha ido lá para criar uma cena. Deixei a barra no chão e tirei um dos fones. O que você tá fazendo aqui? A gente precisa conversar. Não, não precisa. Brandon, você não pode simplesmente me ignorar para sempre. Ficamos juntos por 2 anos. Você não pode jogar isso fora por nada. As pessoas começaram a olhar. Era exatamente o que ela queria, uma plateia para bancar a vítima. Peguei minha garrafa de água. Marissa, já disse que acabou. Não tem nada para conversar. Você precisa ir embora. Não vou embora até você me explicar por que me humilhou no México. Por que empacotou todas as minhas coisas como se eu fosse lixo. Por que me bloqueou em tudo como se eu não existisse. Olhei para ela. Vi o desespero por trás da maquiagem. Ela genuinamente não conseguia entender que as ações dela tinham consequências. Quer uma explicação? Falei baixo. Você me desrespeitou na frente das suas amigas. Se aproveitou de mim por meses. Então eu decidi que não queria mais estar com alguém assim. É isso. Os olhos dela se encheram d'água. A manipulação começou. Cometi um erro e você jogou tudo fora? Eu só estava me divertindo. Não significou nada. Você sabe que eu te amo. Você ama o que eu te ofereço. Vai embora. Você tá se humilhando. Ela tentou tocar meu braço. Dei um passo para trás. Não encosta em mim. Brandon.
Tô falando sério, Marissa. Acabou. Nada do que você disser vai mudar isso. Você precisa ir embora. O rosto dela mudou. As lágrimas pararam. Sabe de uma coisa? Que se dane. Espero que fique feliz sozinho. Você ainda vai perceber o que perdeu. Já tô conversando com alguém melhor do que você, aliás. Silêncio. Ok, eu disse. Deixa eu adivinhar, o cara da praia? Boa sorte com isso. É, o Travis. Ele é melhor que você em tudo. Assenti. Perfeito. Então estamos ambos felizes. Pode ir agora. Ela ficou parada ali por alguns segundos, esperando alguma reação minha. Quando não aconteceu, bufou e saiu. Voltei pro treino como se nada tivesse acontecido. O cara do lado olhou pra mim e disse: Cara, você desviou de uma bala. Que peça, hein? Assenti e sorri. É, ela é. Mas ela ainda não tinha terminado. No dia seguinte, no trabalho, meu celular tocou. Número desconhecido. É o Brandon? Sim. Quem tá falando? Aqui é o oficial Carter, da polícia local. Recebemos uma ligação sobre uma briga doméstica no seu endereço. Você está em casa agora? Meu estômago gelou. Não, estou no trabalho. Que tipo de ocorrência? Uma mulher ligou dizendo que o namorado a trancou para fora do apartamento que eles dividem e ficou com os pertences dela. Ela afirma que você se recusa a deixá-la entrar. Fechei os olhos. Claro que sim. Oficial, essa é a minha ex-namorada. Terminamos há 2 semanas. Ela nunca morou oficialmente no meu endereço, só estava ficando lá temporariamente. Empacotei todas as coisas dela e enviei para casa da mãe. Ela tem tudo. Ela está mentindo. Você tem prova disso? Tenho recibos da transportadora, mensagens de texto de antes de eu bloqueá-la e confirmação do síndico de que ela não mora lá. Pode enviar para este número? Claro. Passei o horário de almoço encaminhando tudo para ele. Ele ligou de volta 1 hora depois. Obrigado por enviar. Só para constar, já conversamos com a senhorita Parker e avisamos que ela não pode fazer falsas denúncias. Se ela entrar em contato novamente ou aparecer na sua propriedade, você pode pedir uma ordem de restrição. Agradecido, oficial. Desliguei e fiquei ali, processando o fato de que Marissa tinha chamado a polícia para mim. Tudo porque eu não quis voltar com ela. Foi aí que percebi que aquilo não ia parar sozinho. Ela estava escalando. E se eu não encerrasse aquilo de vez, só pioraria. Patrick passou na minha mesa mais tarde naquela tarde. Tá bem, cara? Parece estressado. Contei tudo pra ele. A academia, a polícia, tudo. Ele balançou a cabeça. Ela não vai parar. Você precisa documentar tudo. Cada tentativa de contato, cada confronto, tudo. Cria um dossiê. Pra quê? Perguntei. Pra quando ela realmente enlouquecer? Achei que ele estava exagerando. Não estava. A denúncia falsa foi só o ato de abertura. As coisas pioraram. 3 dias depois do incidente com a polícia, cheguei em casa e encontrei meu carro riscado. Arranhões longos e profundos dos 2 lados. No estacionamento do meu prédio, onde havia câmeras. Avisei a segurança do edifício, peguei as imagens, e lá estava Marissa, às 11 da noite anterior, vestida toda de preto, chave na mão, riscando meu carro com calma. Registrei boletim de ocorrência. A polícia entrou em contato com ela. Ela negou, mesmo com o rosto claramente visível nas câmeras. Disse que devia ter sido outra pessoa. E que eu a estava assediando por envolver a polícia. Meu seguro cobriu a maior parte do prejuízo, mas entre a franquia de $500 e o tempo perdido com orçamentos e oficina, gastei uns $800 no total. Mandei para Marissa um pedido no Venmo pelo valor total, com a nota, reparos do carro pelo dano que você causou. Ela não pagou. Surpresa. Aí começou a campanha nas redes sociais. Marissa postou uma série de stories no Instagram com música triste e legendas vagas. Quando você descobre quem alguém realmente é. 2 anos desperdiçados com um narcisista. Dei tudo e não recebi nada. Os comentários cheios de "você merece melhor, rainha" e "homens não valem nada" reescreviam a história em tempo real, me transformando no vilão. Eu não respondi. Não postei nada. Deixei ela contar a própria versão para quem quisesse ouvir. Porque o fato é que a verdade não precisa de defesa. Mas meu celular começou a receber mensagens de conhecidos em comum que viram os posts. Ei, cara, o que rolou entre você e a Marissa? Eu respondia sempre da mesma forma. Terminamos. Ela não está lidando bem. Tudo que ela posta é a perspectiva dela, não a realidade. A maioria entendia. Então ela começou a me perseguir. Fui ao meu café de sempre num sábado de manhã. Frequentava aquele lugar havia 3 anos, bem antes de conhecer Marissa. Entrei, e lá estava ela. Sentada perto da janela, laptop aberto, fingindo surpresa como se fosse coincidência. Ah, oi, Brandon. Pedi meu café e fui embora. Nem dei papo.
Ela apareceu também no parque onde eu costumava conversar com a Claire. Claire percebeu e perguntou se estava tudo bem. Disse que eu tinha uma situação complicada com uma ex, e ela sentiu como quem entende. É só falar que eu mando Ted intimidar ela, brincou a Claire. Ted era o cachorro menos intimidador do mundo. Mas eu agradeci a oferta. Na semana seguinte, Marissa apareceu na minha academia de novo. Em outro horário, mas com a mesma energia desesperada. Os funcionários da recepção reconheceram-na da vez anterior e pediram para que saísse. Ela fez um escândalo. No fim, a segurança a acompanhou para fora. Enquanto isso, eu montava um arquivo. Cada incidente documentado. Cada captura de tela salva. Cada gravação de segurança arquivada. O momento decisivo chegou numa terça-feira. Eu estava no trabalho, em reunião com um cliente, quando recebi uma ligação do síndico do prédio. Brandon, você precisa voltar para casa agora. O que aconteceu? Só vem. Eu explico quando chegar. Pedi licença da reunião, disse ao chefe que era uma emergência e dirigi para casa com o coração disparado. Ao entrar na garagem, vi uma viatura parada em frente ao prédio. O síndico estava lá com um policial, os dois com cara séria. O que houve? O síndico apontou para a entrada principal. A porta de vidro estava estilhaçada. Completamente destruída. Temos imagens de segurança mostrando sua ex-namorada jogando um tijolo na porta, há cerca de 1 hora, disse ele. Olhei pro vidro quebrado. Pro tijolo no saguão, cercado de cacos. Pro policial fazendo anotações. Foi ela. O policial assentiu. Revisamos as imagens. Ela foi identificada. Já emitimos um mandado de prisão por destruição de propriedade. Mas preciso perguntar, ela fez alguma ameaça direta contra você? O síndico já estava resolvendo o resto. O seguro do condomínio cobria o vidro, mas a franquia era de $1.200. Entreguei ao delegado as imagens da garagem, o orçamento do conserto do carro e o número do boletim. Eles juntaram tudo no mesmo caso e disseram que a indenização seria parte do acordo judicial. Modo burocrático ativado. Peguei o celular e mostrei tudo. Capturas de tela de mensagens de números desconhecidos. Mensagens das amigas dela. As confusões na academia. No café. No parque. Tudo. A expressão do policial ficou mais séria à medida que ele via. Senhor, isso é comportamento de perseguição com destruição progressiva de propriedade. Você precisa solicitar uma ordem de restrição imediatamente. Hoje, se possível. 3 horas depois, eu estava no tribunal preenchendo o pedido de restrição. Descrevi cada incidente, anexei todas as provas e enviei ao juiz. Foi aprovado em 48 horas por causa do padrão claro de assédio e dano à propriedade. A intimação foi entregue a Marissa na sexta. Ela perdeu o controle. Ligou de números bloqueados gritando que eu tinha arruinado a vida dela, feito ela parecer louca e virado todos contra ela. Gravei a ligação. Adicionei ao dossiê. Enviei à polícia, porque ligar para mim após receber uma ordem de restrição já era violação. Eles a advertiram. Disseram que qualquer novo contato resultaria em prisão. Finalmente, ela se calou. Mas silêncio não significava liberdade. A decisão de restituição chegou no meu e-mail naquela sexta. $1.200 pro condomínio pelo vidro, 800 para mim pelo carro e custas judiciais. Eu não precisei fazer nada. O sistema cuidou disso. A funcionária registrou a decisão e enviou o link de pagamento. O condomínio preencheu o formulário. Tudo o que fiz foi arquivar os e-mails. 3 meses depois da ordem de restrição, algo virou a chave. Acordei num sábado de manhã, fiz café e percebi que não pensava em Marissa havia dias. Não de forma amarga. Nem com raiva. Simplesmente, não pensava nela. Ela passou de ocupar minha mente 24 horas por dia a não importar mais. É assim que você sabe que venceu. Quando a pessoa simplesmente deixa de importar. Meu apartamento finalmente era só meu de novo. Eu o redecorei. Sofá novo. Quadros novos. Transformei em meu espaço. Mas o melhor de tudo, finalmente adotei o cachorro que eu vinha pensando havia meses. O nome dele é Barkley. Um vira-lata resgatado que parece ter 5 raças diferentes misturadas num liquidificador. Marrom e branco, com manchas por todo o corpo. Uma orelha em pé e a outra caída. Pernas curtas. Perfeito. A funcionária do abrigo me disse que ele estava lá havia 8 meses. Energia demais, foi como ela descreveu. Vi ele pulando dentro do canil, animado, e pensei, é esse. No primeiro dia em casa, ele correu pelo apartamento todo, cheirando cada canto, marcando território. Depois pulou no sofá e dormiu no meu colo. Barkley não liga para Instagram. Não precisa de validação. Não joga joguinhos mentais. Quando fica feliz em me ver, é de verdade. Simples. Honesto. Sem drama. Passei a levá-lo ao parque 2 vezes por semana. Claire quase sempre estava lá com Ted. A gente pegava café depois. Conversava sobre coisas normais. Trabalho. Livros. As personalidades absurdas dos nossos cachorros.
Ela me contou sobre o divórcio de 3 anos atrás. Como ficou tempo demais em algo que já não funcionava. O melhor dia da minha vida foi quando parei de esperar que ele mudasse e aceitei que ele sempre foi exatamente quem eu fingia não ver, ela disse. Foi nesse dia que entrei com o pedido. A gente não estava saindo. Ainda não. Mas era bom ter alguém com quem conversar, alguém que entendia. Ah, e o dinheiro? Foi pago no 29º dia. O condomínio confirmou a parte deles. E $850 caíram na minha conta junto com as taxas judiciais. No mês passado, recebi uma mensagem do Travis. Lembra dele? O cara da praia. O entusiasta do protetor solar. Amigo da Marissa. E aí, cara? Só queria entrar em contato. A Marissa contou pra todo mundo uma história completamente diferente sobre o que aconteceu no México. Soube de tudo o que rolou. Foi uma sacanagem. Desculpa pela minha parte nisso. Ela também me enganou, ele completou. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Respondi, agradeço por dizer isso. Sem ressentimentos. Ela tá namorando outro cara agora, ele escreveu. Sinto pena dele. Não sabe o que o espera. Quase respondi, mas deixei no vácuo. O Instagram dela estava público de novo. Não a sigo, mas um amigo me mostrou. Ela posta como se nada tivesse acontecido. Novo namorado em destaque. Mesma encenação. Mesma busca por atenção. E eu? Nem liguei. Aliás, nem durou muito. Na semana passada, eu estava no sofá, Barkley dormindo ao meu lado, jogo passando na TV. O celular vibrou. Notificação do Instagram, novo pedido de seguir e uma mensagem de uma conta sem foto, sem seguidores. Abri. A mensagem dizia: Oi, eu sei que você não quer mais falar comigo, mas podemos conversar? Sinto muito, e tô com tanta saudade. Talvez a gente possa tentar de novo? Marissa. Parece que o novo cara pulou fora. Ou talvez ela só quisesse me provocar de novo. De qualquer forma, não me importei. Simplesmente bloqueei. Minha última postagem foi de 3 dias atrás. Foto do Barkley no parque. Comentários de amigos elogiando. Claire comentou, melhor amigo do Ted. Barkley levantou a cabeça, me olhou com aquela cara de tudo certo, e voltou a dormir. Tá tudo certo, parceiro. Se você está lendo isso e vive uma situação como a que eu vivi, ignorando os sinais vermelhos, inventando desculpas, esperando que a pessoa mude, deixe eu poupar seu tempo. Eles não vão mudar. E você não está exagerando. Vá embora. Adote um cachorro. E, o mais importante, proteja sua paz como se fosse a coisa mais valiosa que você tem. Porque é. Valeu, Reddit. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Pedra preciosa e se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.